Boa noite, irmãos. Opa! Graça e paz a todos. Estão alegres? Amém. O reino de Deus ele não consiste nem em comida nem em bebida, né? Mas paz, justiça e alegria no Espírito. Alegria é um estado espiritual. Então, se nós buscamos a Deus, a Jesus Cristo, nós buscamos intimidade com o Espírito Santo, nós somos pessoas alegres. Nós temos que chegar num local e aquele local depressivo, triste, acabado, se tornar alegre. Não por nós, mas pelo que há em nós, a ponto de externar. Amém? Queria começar um pouco falando sobre Efésios capítulo 5. Se quem quiser abrir, por gentileza. Só o começo. Quão bom é poder sentir, provar o amor de Deus, amém? E antes não era tão possível assim. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E o começo do 2, e andar em amor. Nós fomos chamados nós fomos chamados para andar em amor, amém? E quão difícil é nos dias de hoje, se a gente for parar para pensar, não é? Porque amor é uma escolha, você não tem que conhecer uma pessoa para poder amá-la, amém? Amar é uma escolha, você decide amar aquela pessoa, independente dos erros, das falhas dela, amém? E quão bom é a gente saber aqui, pela palavra de Deus, que através de Jesus Cristo nós podemos andar em amor. Amém? Algo que não era tão fácil antigamente. E como diz aqui, ser depois imitadores de Deus. Algumas pessoas dizem que isso é, digamos que blasfêmia. Amém? Deixem apitar lá. Amém? É o inimigo. Querem tirar a atenção da gente. Amém? Então assim, algumas pessoas dizem que é blasfêmia, mas para nós não é, porque está escrito na palavra. Então biblicamente isso é correto. A gente imitar a Deus, como Paulo está dizendo aqui aos Efésios. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Quão importante é, amados, também a gente saber a posição em Cristo Jesus, que hoje nós somos servos, mas primeiro a gente é filho, e um filho tem direito a tudo do Pai. Amém? Amados, e agora o principal, como eu falei, nós somos chamados para andar em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Amém? E assim, eu costumo compartilhar daquilo que Deus fala, né, em meu coração, e eu estava no início da minha conversão, né, assim, querendo que Ele me encha, né, que é normal, nós viemos aqui, né, para adorarmos juntos a Ele, para que Ele venha nos encher e tudo mais, e eu ouvia sempre dizer a ponto de transbordar, mas como assim, transbordar? Então me enche também, eu quero que o Senhor me encha, que eu transborde, me enche. Eu estava lá no meu quarto, trancado, buscando a Ele, e foi como Ele disse: eu vou lhe encher, mas o que você vai fazer com aquilo que eu vou lhe dar? O que você vai fazer com aquilo que eu vou lhe encher? Amém? Eu queria que vocês abrissem, que aí a mensagem é João capítulo 5. Quem achou? Dá um glória a Deus aí bem grande. Amém, ó. Acho que todos já acharam. Então, vamos lá. 5 a partir do 16. Por essa razão, os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo. Aqui, né, Jesus tinha curado um homem, né, lá em Betesda, e os judeus queriam matar ele. E tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Mas Jesus respondeu a eles: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Agora isso aqui, ó. Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade, vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Amém? Jesus, ele tinha o tempo dele de oração, ele se separava dos discípulos, ao qual ele ia se encher de Deus, a ponto de transbordar e passar para os discípulos e assim alcançar as pessoas à sua volta. Amém? Mas só que eu falei: Deus, mas então, me ensina. Como é que eu faço? Como é que eu posso chegar a ponto de transbordar? Como é que eu posso externar aquilo que o Senhor tem falado em meu coração? Porque segundo a palavra, aqui diz que o Filho nada pode fazer, senão o Pai o ensinar, não é isso? Jesus, ele ia para que ele só fazia o que o Pai passava para ele. Porque ele de si mesmo ele não podia fazer nada, mas somente o que vê o Pai fazer. Então esse é um propósito que nós temos, como buscar a Cristo, para que Ele nos ensine, Ele se revele a nós através do Espírito Santo, e assim a gente alcance as pessoas à nossa volta. Porque ultimamente eu tenho dito isso também,
que às vezes nós somos um pouco egoístas a ponto de o quê? De nos reunirmos, buscarmos a Jesus, mas não compartilharmos para o próximo. Aquela pessoa do nosso lado que está passando por um problema, às vezes nós sabemos que essa pessoa está passando por um problema, mas nós deixamos com que o medo, a insegurança, não chega, a palavra que há em nós, a esperança que nós tanto buscamos, não alcance aquela pessoa que está do nosso lado. Ah, mas eu tenho pouco tempo, eu não tenho curso, eu não tenho isso, isso e aquilo. Bom, boa parte dos discípulos de Jesus, eles eram iletrados, então eles não tinham curso, e Deus assim os usava. Então, tire isso da cabeça, até porque Deus não deu o espírito de covardia. Lá em 2 Timóteo diz isso, mas ele deu o espírito de intrepidez, coragem, amor e mansidão. Amém? Então hoje é capaz você chegar para a pessoa, por mais que você tenha aquele frio na barriga que dá, eu quero que não, eu mesmo estou sentindo frio na barriga aqui agora, só que o que acontece, o que ajuda é você entender que não é você que vai falar, que não é você que vai convencer aquela pessoa, que não é você que vai mudar a vida daquela pessoa, você é um canal de Deus aqui na terra. Jesus, ele se fez carne, habitou entre nós para mostrar que Deus, ele precisa de nós para agir aqui na terra. Nós precisamos abrir a nossa boca, deixar que Deus trabalhe e não querer trabalhar na força do nosso braço. Porque se for, nada, não vai mudar nada. Muito pelo contrário, vai só caindo. E o que acontece com isso? Nós temos exemplos aqui na Bíblia de pessoas que elas, quando se encheram de Deus de fato, quando elas tiveram um encontro com Jesus verdadeiramente, elas se impactaram e automaticamente elas foram fazer aquilo que elas foram chamadas para fazer. Estava até conversando com o pastor ontem sobre a mulher samaritana, que se vocês puderem abrir lá em João, capítulo 4, só voltar. E aqui, pense no encontro. Aqui sim, eu acho que foi a primeira labareda da história, foi essa mulher. Ó, vamos lá, a partir do 27. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse conversando com uma mulher. Todavia ninguém lhe perguntou: o que queres saber ou por que falas com ela, né? Que ela era samaritana e os samaritanos com os judeus não estavam muito bem. A mulher então, olha só, a mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Tipo, ela estava com tudo na mão, estava com cântaro, com pão do menino, com biscoito, largou, foi tudo e foi lá para a cidade, que ela viu que aquele homem sabia da vida dela, que ele era o Cristo, ela reconheceu ele como Cristo, então foi logo compartilhar das boas novas para ela, se encheu e logo foi compartilhar daquilo que ela tinha vivido. Tem mais um exemplo, Filipe, o evangelista, lá em Atos dos Apóstolos. Deus é bom, né, não? Aleluia. Amém. Atos capítulo 8. Amém? Quem achou? Vamos lá. Capítulo 8, versículo 4. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões escutavam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que operava. Pois saíram de muitos possessos os espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Olha os sinais agindo aqui. Pelo que houve grande alegria naquela cidade. Aqui já tinha passado, eles já estavam passando por perseguições, né? A igreja de Atos. Mas eles lá no Atos capítulo 2, eles se reuniam no templo para se encher do Espírito, para se encorajarem e proclamar a palavra, porque naquele tempo não era tão fácil, em meio àquela guerra, né? E então aqui ele já tinha, de novo passado, já tinha se afastado dos apóstolos, né? E Filipe então, como é conhecido Filipe, o evangelista, ele se encheu e foi proclamar a Cristo, foi anunciar, testemunhar dele, para que ele crescia. O que eu acho mais massa na igreja de Atos, né? A igreja primitiva, é que os discípulos se reuniam nada mais, nada menos do que conhecer aquele, se encher, como é o que a gente está conversando, e eles entenderam uma coisa. Quando Jesus chegaram para eles e disseram que ele voltava quando todo mundo, os quatro cantos da terra, fizesse ele conhecido, ele voltaria. Os discípulos então entenderam que quanto mais eles falavam de Cristo, mais estava perto da vinda dele. Porque, não sei se já chegou ao entendimento de vocês, a igreja de Atos, desde aquela época, eles já criam que Jesus iria voltar. Desde aquela época, 2000 e poucos anos atrás. Então, como é?
Será que nós estamos com esse entendimento quando nós viemos, nos enchemos, buscamos as Escrituras, né? Qual é a intenção de buscar a Cristo? Será que é só para benefício próprio? O Evangelho não se trata disso. O Evangelho se trata do próximo. Senão Jesus não tinha vindo, Jesus não tinha descido. Se não fosse justamente ele sair da zona de conforto, que é algo que nos implica dia a dia. É a zona de conforto, comodismo da gente. Só que amém que não tem ninguém confortável aqui. Amém? Eu creio nisso. E a pergunta que eu fiz, a pergunta que eu quero deixar para todos nós, para a gente fazer, que eu faço ela todo dia, é o seguinte: é o que temos feito com aquilo que nós temos recebido da parte de Deus? O que nós temos feito? Será que nós estamos mesmo cheios? A gente está. Eu acho que se a gente inclinasse mais um pouco o ouvido para Deus assim, dizendo, Deus me enche, ele pegava e falaria, você está cheio, menino, você está cheio, agora vai e encha outro pote, para que assim eu possa lhe encher mais e mais. Amém, amados? Tem outro exemplo, lá em João, capítulo 15, o próprio Jesus, ele mostra, ele buscava, ele se enchia, e assim ele nada compartilhava que não fosse do Pai dele, nada vinha dele, mas sim do Pai, pois eles eram um só. Amém? João capítulo 15, versículo 15, e diz, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Amém, amados? Tudo que ele ouviu do Pai, tudo que ele ouviu de Deus, no tempo que ele passou aqui, ele passou para os discípulos dele, para que assim os discípulos passassem para outros, alcançassem os outros, porque o plano de salvação era esse, não apenas que alcançasse os 12, ou os outros que já estavam com ele, mas alcançasse todo mundo. Amém, amados? Tem um pouco mais na frente, João 16, versículo 15. Tudo quanto o Pai tem, pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Amém, amados? E assim, o que ele revelar a nós, que nós possamos levar aquelas pessoas que estão perdidas, desesperançosas, amém, que não sabem, não tem mais chão, amém, porque uma coisa que também me ajudou muito, e ainda me ajuda, eu medito muito em Marcos 16, 15, eu sei que através do nome de Jesus, a minha mão tem poder para curar, para expulsar enfermos, para expulsar demônios, para batizar no nome dele, amém, e eu pensei que isso era um dom específico, só um pode, só o outro pode, tem um tempo para fazer alguma coisa. Quando eu comecei a dizer, rapaz, é o seguinte, eu vou sair por aí, deixar Deus fazer alguma coisa. A palavra diz que aqueles que crêem no nome de Jesus, aqueles que crêem, não fulaninho, cicrano, beltrano, mas aqueles que crêem no nome de Jesus, esses curarão enfermos, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, amém? E quantas pessoas estão doentes ao nosso lado? Eu fico assim que Deus, às vezes, na maioria do tempo, ele bota a gente meio que uma prova, mas nenhuma prova que a gente possa passar, amém, amados? Ele bota sabendo que nós somos capazes, que é o quê? Distante, distante chega alguém, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor na coluna, eu estou com dor na perna, bote a mão em cima dele e ore, meu amigo, deixe Deus usar. Vai ter vezes que não vai ver nada na hora, vai, claro, já teve vez de eu ficar orando e o cara dizer, você não vai acabar mais não, eu ficar lá orando e repetindo, e nada acontecia. Como graças a Deus, pela misericórdia dele, eu já vi orar e na hora, aconteceu alguma coisa. Então assim, Deus ele cura do jeito dele, amém? Nosso papel é testemunhar de Cristo, é orar pelas pessoas. Isso é uma prova de amor. Amém. Prova de amor, você se importar com o próximo, amém? Semana passada, né? Para honra e glória de Deus, a gente estava no shopping, na quinta-feira, no dia 7 de setembro. Aí eu fui com uns jovens lá para o bosque e tal, que me chamaram. Aí a gente saiu, né, por aí, para falar de Jesus e tal. Engraçado é que no caminho a gente encontrou uma alma perdida para falar. Aí a gente foi caminhando atrás de pessoa lá, estava caçando, não achou. Aí terminou no shopping, começamos a conversar. Quando a gente pensou que não, uma menina de cadeira de rodas, né, perto da gente assim, e uma menina começou a sentir uma inquietação, né, por aquilo e tal. E eu, tranquilo, ela chegou para mim e disse, Jutos, vamos lá? Eu digo, vamos. Mas é você que está sentindo? Então é você que vai entregar a mensagem. Porque eu vou para lhe acompanhar, para você não ir sozinha. Amém? Fui lá, quando chegou a menina estava com o pé quebrado. Amém? E a gente pegou e orou. Não aconteceu nada. Mas o que acontece? As pessoas que estavam do lado dela, que não criam em Jesus, começaram a chorar. E a gente, beleza, continuou lá. Deus está fazendo. Vamos continuar. E orando, e ela lá.
Eu pensei que ela era cadeirante, né? Tinha algum problema na coluna, alguma coisa, mas não, ela tinha só quebrado o pé. Inclusive, ela era do ministério de dança da igreja dela. Ó, o inimigo, ó. Tentou dar uma rasteira na moça, mas não conseguiu, graças a Deus. Então, quando a gente terminou, a moça que estava do lado olhou para a gente assim e fez: olha, eu quero pedir uma coisa para vocês. Que vocês nunca percam esse amor que vocês têm pelas pessoas. Porque de tanta gente que vocês poderiam estar fazendo, vocês mesmos estavam ali. Vocês saíram do seu canto e vieram aqui fazer isso. Ela não cria. A gente não orou, eu não senti não fiz apelo nem nada, mas eu creio que Deus fez um trabalho naquela família, porque se um era convertido e os outros não, e os outros sentiram do jeito que sentiram, porque quando a glória de Deus vem, não tem quem segure, né? A honra e glória do Senhor. O pai dela tem melhorado, não melhorou naquela hora, mas a gente tem acompanhado ela pelo WhatsApp e vem melhorando. Estou dizendo isso para quê? Para encorajar você e não reter aquilo que Deus tem te dado, para não ficar com você de tipo assim, não estou aqui para acusar nem para apontar ninguém, até porque eu estou falando para mim mesmo primeiramente, também porque eu gosto de falar, de repetir, porque é bom a gente escutar. Irmã Oriana disse: eu sei que vocês já devem ter escutado isso aqui, mas é bom quando a gente escuta, repete, porque eu tenho aprendido a tocar violão, né? Já treinei arte marcial e a perfeição só chega com a prática. A perfeição só chega quanto mais você repete, quanto mais você... até a exaustão. E depois da exaustão, ainda tem mais essa. Então, o que acontece? Quando você começa a trabalhar desse jeito, aí você começa a ver que você realmente está melhorando, você vai melhorando, vai de degrau em degrau, respeita suas limitações, né? Então, primeiramente, confie em Deus. E outro, compartilhe com aquilo que você tem sentido, com o que você tem buscado. Amém? E sempre permite e peça a Deus para sondar a intenção do coração, que não seja para se engrandecer, mas sim para engrandecer o nome dele. Amém? Não para engrandecer, porque é o nome de Deus, né? Amém. Mas para torná-lo conhecido. Amém? E não somente conhecido de nome, mas que as pessoas possam provar aquele amor que a gente tanto tem provado, que vai dizer que não é bom estar na presença de Deus, andar, acordar desse jeito. Como eu li no começo, Efésios, capítulo 5, 2, diz para a gente andar em amor. Era para todo dia de manhã a gente dar uma glória a Deus bem grande para acordar os vizinhos do lado. Por quê? Porque tem cantos que não pode fazer isso. Tem cantos que filhos se escondem dos pais, por conta que os filhos conheceram Jesus, mas os pais não são de acordo com a fé cristã, e às vezes até mandam matar os próprios filhos, chorando, mas mandam porque a fé deles não permite que eles adorem Jesus, e sim o Deus deles. Então nós estamos num país que a gente pode amar publicamente, pode sair por aí falando dele, compartilhando dele. E o que nós estamos fazendo? Retendo ou passando aquilo que nós temos recebido da parte do Senhor? Amém, amados? Quero encorajar vocês a isso. Amém? Não pense, voltando em relação ao dom de curar, não é específico você querer sair por aí curando todo mundo. Amém? Se Deus colocar isso no seu coração, amém. Glória a Deus por isso. Deixe Deus trabalhar. Mas o melhor ainda é você saber que você foi canal de Deus para mudar a vida daquela pessoa, de dentro para fora. Amém? Fazendo com que ela pegasse, quando você... Todos nós aqui cremos, né, na salvação. Quando chegar lá, vai ver aquela pessoa lá. Né? Porque já pensou, começando dentro da nossa casa, que às vezes a gente também quer fazer na rua, mas dentro da casa, só a misericórdia do Senhor na nossa vida. Digo isso por mim no início, que eu vivia apontando o dedo para minha família. E para quem não sabe, minha família ela é totalmente contrária à fé cristã. E digamos que eu frequentava terreiro, frequentava os cantos bem pesadinhos. Então, o que acontece? Quando a gente se converte, a gente cheio do negócio e tal, aí quer logo chegar e olha assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas isso não é amor. Né? Jesus, em nenhum momento ele chegava e apontava. Não, ele só chega, vem e me segue. Não quer? Valeu, vou-me embora, tem outras vidas precisando. Amém? Então ele é um cavaleiro, ele não vai forçar. Então se nós temos que ser imitadores dele, assim como ele foi de Deus, o Pai, então nós pegamos, entregamos a mensagem, prega a palavra e deixa o Espírito Santo trabalhar. Amém? Vamos ler mais um pouquinho? João, capítulo 17, para mim é uma das orações mais bonitas de Jesus. Ele pede para que nós sejamos um, assim como ele é com o Pai. Amém? É 17, o versículo 8, o começo diz assim: pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. E agora o 22, que diz: eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos.
Amém? Então, tudo que ele recebia, ele passava para os discípulos, que ele sabia que era desse jeito. E era isso que iria fazer com que eles permanecessem em Deus e alcançassem outras vidas. Amém? Então, o que eu tenho para reflexão é justamente isso, o que nós estamos fazendo com aquilo que nós temos recebido da parte de Deus. Amém? E o nosso papel é justamente pegar, sair por aí falando. Vão chamar você de chato, vão chamar você disso, daquilo. Só que, primeiro, claro, aqueles que são de Deus são guiados pelo Espírito dele. Seja guiado. Não chegue também botando tudo para fora, não, que não vai dar muito certo, não. Tá entendendo? Mas seja guiado, busque do Espírito Santo. Espírito Santo, me use hoje. É com aquela pessoa que tu quer falar? Estuda plano de salvação, que é para isso que nós fomos chamados. Como o pastor mesmo diz, as pessoas chegam para ele que não sabem qual é o chamado, não sei o que, ele tem. Quem não sabe ainda, é só procurar ele ali, que ele sabe certinho o seu chamado. Amém, amados? Então, testemunhe dele para que ele cresça. Ele só vai crescer, você só vai se desprendendo de tais coisas. Quanto mais você falar dele, mas ele vai crescendo e tudo aqui, todos os seus traumas, todos os seus medos, isso e aquilo vai se embora. Amém? Mas prega a palavra de Deus, nós fomos chamados para pregar, dentro e fora de tempo. Temos que estar prontos para defender em relação à razão da nossa fé. Amém, amados? Então, se nós cremos que ele salva, que ele liberta, que ele cura, então fala. Fé sem ação, ela é morta. Fé sem obras, ela é morta. Amém? Então, que nós falemos com a boca, mas também com nossas atitudes, sejam iguais ao que sai da nossa boca. Porque as pessoas seguiam Jesus não apenas pelo que ele falava, mas porque ele é o que ele fala. Se ele não fosse, de nada seria. Que influência ele teria? Se ele falasse aqui, chegasse para vocês, pregasse aqui sobre a alegria, mas quem me conhece do lado de fora só vejo outros cabisbaixos, só vejo outros reclamando. Que poder tem no que eu falo, se eu não viver do lado de fora? Amém? Então, é isso. Primeiramente, obrigado, Paizinho, pela oportunidade, né? E os pastores por terem me confiado esse tempo aqui. Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.